Boa noite, povo angolano. Sempre com o vosso pássaro, Toine Congo. Hoje o nosso programa será em português. Quando falamos em português, porque queremos falar do povo angolano e queremos que a mensagem chegasse ao nosso povo. O nosso canal é chamado Anane Congo. Ana, A-N-A, espaço N-E, espaço Congo, com capa, Congo, K-O-N-G-O. Anane Congo está em que Congo quer dizer descendente do reino do Congo. O povo que veio do reino do Congo. Está um pouco frio, precisamos aquecer o corpo. Como povo angolano, estamos a pedir ao todo o povo que segue o nosso programa para se inscrever no nosso canal Anane Congo. Se entrar no YouTube, à direita está lá uma campainha que está lá e podes tocar naquela campainha. Você será registrado ao nosso canal Anane Congo. Não precisa pagar, é gratuito, é apenas registrar-se aí, inscrever-se aí, subscrever aí, e sempre que faremos um vídeo que estará na linha, o vídeo estará diretamente ao seu muro. E pedimos ao nosso povo, se gostar do nosso programa, então não falta meter o geme e fazer o seu comentário, dar a sua opinião. E estamos a pedir para que não haja insulto, mas, portanto, dar o seu contributo, que portanto, a sua opinião, o seu comentário, e se for para corrigir, e estamos de acordo, porque fizemos esse programa para por podermos trocar de ideias. E não quer dizer estar na diáspora, deixamos de ser angolanos. Somos angolanos e estamos aqui a defender a pátria, e estamos também aqui a dar informações de fora para o nosso povo, que ainda não chegaram aqui. E hoje, eu sei que o próximo ano, 2022, é o ano das eleições em Angola. E está a acontecer muita coisa, seja no governo, no poder, como no partido de oposição e outros partidos que também queiram poder em Angola. Mas gostaria de falar do que está a acontecer de um pastor que foi chamado para se apresentar no tribunal. Eu parei de falar tanto de Angola, sobretudo dessa igreja, porque eu considero-me como a voz do povo angolano. Como eu acabei de dizer, sendo na diáspora, não quer dizer deixamos de ser angolanos. Nascemos angolanos, crescemos angolanos e vamos morrer angolanos. Se saímos de Angola é porque não estávamos de acordo com muita coisa. A vida social do povo, sendo do norte de Angola, havia discriminação, separatismo, muita coisa que nós vimos fez que eu chegasse aqui. E de longe estou a ver muita coisa que não sabia.
e também o privilégio de estudar e trabalhar com branco vos dá muitas informações de Angola. E por isso eu fiz esse canal para passar as mensagens que eu recebo do branco, para que isso chegasse aos ouvidos do povo angolano. É por isso que eu fiz esse canal. Para mim, estudar aqui foi diria um privilégio e um sonho. E ter amigos como brancos são ingleses é também um privilégio, que são políticos, porque aqui nós encontramos, por exemplo, aqui nós encontramos com membros do parlamento do governo britânico, e você conversa com ele, ele ainda te conta coisas, você assusta até. E quando eles contam, porque é a verdade que está acontecendo na tua terra. E eu me lembro quando o David Cameron era o primeiro-ministro, então eu fui me encontrar com um membro do parlamento na nossa área. Marquei o apontamento, fui lá, e na nossa conversa, e ela vai tocar do avião da Sonangol, que vinha aqui à busca do primeiro-ministro inglês para lhe levar no Japão, na Indonésia, e o avião vai regressar. E não preciso contar aquilo que estava a conversar com ela, mas ela me deu aquele exemplo. E eu perguntei, então, qual é o benefício? Como que o vosso primeiro-ministro não vai com o avião britânico, mas vai com o avião de Angola? E ela me respondeu. Muito interessante, se eu dizer isso, eu sei que vocês vão assustar, mas é a verdade. O avião da Sonangol, não sei se você sabia que a Sonangol tem avião. E aquele avião vinha à busca do primeiro-ministro inglês para lhe levar no Japão, no torneio que é deles, da Inglaterra, que deve ser feito, mas o avião da Sonangol virá à busca dele, vinha aqui à busca para levar no Japão, levar na Indonésia. E o coso, quem abastecia é a Sonangol. O governo britânico nem no tostão pagava. Quanto custou isso? Qual é a razão? Não quero falar disso. Então, se não fosse o governo britânico, o branco aqui, não teria conhecimento. Se eu não tivesse esse programa, então vocês não teriam conhecimento disso. E em Angola, o hospital não tem medicamento. Até não temos equipamento para tratar o povo angolano. Mas o avião sai, mas aquele dinheiro que vocês abasteceram o avião, o pagamento, onde o avião vai parar, mas aquele dinheiro vocês poderiam construir 2 hospitais novos e trazer equipamento para aqueles hospitais. Mas gastaram para ficar no poder. Muito triste. Povo angolano, Angola está mal. Angola está numa situação difícil, sobretudo o povo angolano, porque nós não entendemos o que está a acontecer em Angola, o que vai acontecer em Angola. O povo angolano não sou maluco. Quando eu saio para falar, porque eu sou de Angola, é um privilégio estar aqui, ter amigos que sabem da verdade de Angola e te contam. Não posso calar a boca. Muitos angolanos a sofrer. Isso não sai. Vocês viram o general que foi faqueado? Imagina, o tal general fazia isso na menina e ninguém sabia, porque ele era general.
se a moça não levantasse para faquear o tal general, e nós não teríamos conhecimento que o oficial superior fazia isso. Isso fez que eu também saísse para contar a história daquela meninas que estavam a ser abusadas na igreja Imute. Povo angolano, muitas igrejas em Angola têm pastores estrangeiros, muitos. Nós, angolanos que estiveram na Zâmbia, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, não tivemos oportunidade, nem tínhamos direito de abrir igreja na terra alheia. Mas em Angola, todo mundo aparece. E aquelas pessoas tratam documentos falsos. Olha, eu vou vos contar uma história. Isabela, a filha do dos Santos, nasceu na Rússia. Eu nem sei como que ela conseguiu o documento. Tinha passaporte, tudo feito. Filha do presidente em Angola. Ficou diretor da zona Angola, não sei o que. Eu também nasci fora como ela. Eu também nasci fora como ela. Então eu vou tratar o bilhete, recusando que não. Tive que regressar na minha aldeia. Pergunto eu, onde foi a aldeia da Isabela, onde ela foi tratar certidão? Porque eu regressei na aldeia. Tive que chegar no IS para eles me fazer certidão e cédula para tratar o bilhete. Como que eu soube isso? O meu tio era o procurador-geral da República. Então, o meu avô vai me levar, diz que não, mas você não foste ver o teu tio? O tio sabe que você nasceu fora, mas você é filho da sua irmã. Vai lá, você é um angolano verdadeiro. Então, fui lá ver o tio. O tio vai chamar o primeiro conservatório que estava aí no Cine 1º de Maio. Não estava lá o primeiro conservatório? Então, ele chamou, disse que meu sobrinho nasceu no Congo, mas ele precisa certidão, não sei o que, para tratar o bilhete. E faz lá tudo, mas registra o miúdo para ele tratar o documento. Mas ele é meu sobrinho, ele é angolano. Eu sou prova como para provar que é meu sobrinho. Então eu fui lá. Marcamos apontamento, fui lá, com um primo também. E vou olhar, dizer que eu sou sobrinho, tá? Ele me chamou, não sei o que, não sei o que. Na altura eu não falava português, estava lá o meu primo que falava português, a traduzir. Porque qual é o documento que tu tens? Ele disse que não tenho documento, só tenho o guia de marcha que eu tinha de lá para aqui. Ele disse que eu não posso te tratar isso aqui porque você não nasceu em Luanda. Você tem que tratar isso na sua aldeia. Pergunto o chefe da primeira conservatória, a Isabela não nasceu em Luanda, nasceu na Rússia. Onde ela também regressou na Rússia para tratar a certidão dela. Gostaria de saber como que ela conseguiu o bilhete em Angola. É isso que nós chamamos de discriminação. É porque eu era do norte. Pronto, uma parentese a isso, vamos continuar. Eu estou sempre a seguir da situação de Angola, acontecimentos que está a ocorrer em Angola. Segui o pastor da igreja Imute, como ele disse que ele é representante da igreja Branham. Mas na realidade ele é o representante da igreja Imute. Agora não entendo qual é o Imute,
Branham o que é, fico confuso. Isso fico para os pastores daquela igreja. E ele foi chamado no tribunal. A próxima semana, parece a terça-feira. O tribunal enviou convite. A primeira vez ele não foi, enviou advogado. A segunda vez enviou advogado. E o tribunal está sempre a recusar, diz que não. Nós pedimos a presença do pastor, não é do advogado. Então, nós todos sabemos que o terceiro convite, se você não aparecer, a polícia vai aparecer à sua busca. A coisa engraçada, a nossa Angola agora, neste momento, os que mandam, a maioria são estrangeiros, né? Se não é mulato, não é cabo-verdiano, é santomense. Se não é santomense, é guineense. Se não é guineense, é muluba. Se não é muluba, é mussuaíli. Se não é mussuaíli, é ruandês. E agora, o tal pastor é muluba. Como em Angola sempre foi fácil, que entra na província do Zaire, do Uís, e chega em Luanda, porque sob a Congo. E nós que somos verdadeiros angolanos, seja do norte como do sul, regressamos nas aldeias para conseguir o bilhete. O nosso aeroporto, até já no aeroporto, ficou uma província da República Democrática do Congo, nem sei se é do Congo Brazzaville, eu nem sei, porque todo mundo chega aí, consegue o bilhete de passaporte e vai na Europa. Hoje no Brasil, Estados Unidos, está lá a chegar pessoas que nem sabem da história de Angola, nem sabem o mapa de Angola, com passaporte angolano, feito em Angola pelos Swahili, Baluba. E eu estou a perguntar se na nossa segurança está lá angolano verdadeiro, que podia trocar, acabar com essa situação, porque se há verdadeiros angolanos, vamos defender a nossa pátria. Então, defender a pátria quer dizer matar não que é de Angola. Quem está a espionar em Angola, porque crime é aqueles aí com documentos falsos, apanhado, fica preso 5, 10 anos para se for envenenar, deita, porque ele não é de Angola, é espião. Desculpa de dizer isso, mas estou a ser bem claro. Você não vai na terra alheia falsificar o documento e a tropa, o governo vai aparecer a mostrar os dentes na frente do inimigo. Eu acho que isso não acontece. Se não pode acontecer nas terras deles, também não pode acontecer em Angola. E temos o pastor que recebeu 2 convites do tribunal e o terceiro é para a próxima semana. Veremos se angolanos mesmo existem naqueles trabalhos, se no tribunal há angolanos. O tal pastor parece que tem tropa. Então, se ele é baluba em Angola, é normal ele ter tropa em Angola, porque estamos a ver a cerveja Cuca. Já somos baluba. Não sei se Baluba tem fábrica da cerveja em Angola, eu admiro. Eu nasci no Congo, eu nunca vi publicidade no caminho a dizer que não, somos bazombos no Congo, na fábrica tal. Se tivesse, faria 24 horas, no dia seguinte todo bazombo sairia da República Democrática do Congo. Isso não estou a mentir, vocês que estão a me seguir sabem daquilo que estou a falar. Se isso tivesse acontecido no Congo, o governo daria 24 horas para o bazombo sair da República do Congo. Para só meter a publicidade da cerveja, dizer que não, somos bazombo que fizemos isso no Congo, Congo Democrático. Se coisas pequenas estávamos a pagar multas na polícia, não sei aonde. E agora, uma coisa grande daquela, assim no muro, toda a cidade dizer que não é para cerveja, aqui somos bazombo,
que vieram com a cadeada na boca agora a fazer cerveja nesta terra, seria um crime grande que acabaria todo o Bazombo no Congo Democrático. Infelizmente, está a acontecer na nossa terra. Até estamos a ser mortos na nossa terra. Morto, estou a dizer morto. Eu vou vos meter um vídeo, uma irmã nossa. Agora, eu não sei como a lei já não existe em Angola. Eu duvido como a lei em Angola já não existe. E não temos poder em Angola. Eu duvido que o tal pastor será julgado, porque ele tem tropa que manda matar, ele irá no tribunal com a tropa dele. Eu tenho a certeza, ele irá no tribunal e aqueles juízes não terão poder de falar, porque o tal pastor recebe quintal das pessoas. Isso é grave. Até mata. Se recebeu o teu quintal com os documentos da igreja, você abrir a boca, ele manda a pessoa para te matar. E não se faz porque ele é baluba. Ele tem primo, famílias em Angola, generais, que não são angolanos, não são balubas, falam só ele o chiluba, a mandar em Angola. E quando eu falo que Angola, daqui a alguns anos, estará na mão do estrangeiro, é porque estou a dizer algo. E muitos estão a pensar que eu sou maluco. Mas maluco não sou. Quando eu falei, quando você vai se casar na terra alheia, você leva aquela mulher na tua terra. Mas não aproveita da sua mulher porque é filha de quem e você fica naquela terra. Sobretudo se você for aqueles gatunos que andam a trabalhar, porque eu sou filho do tal, ou fui filho do fulano, mas na realidade você nunca foi filho do rico. O teu pai nunca foi rico. Eu disse que ele veio para roubar. Ele está a aproveitar da filha. Vocês não acreditaram? Quando eu disse na lavra do outro, você não entra. Quando na lavra diz que não, se você entrar aqui, tem feitiço. Você vai morrer, você não acredita. E hoje estamos aonde? Que entraram na lavra dos outros. Não morreram. Mas eu disse isso. Não estava a brincar. Estava a dizer a verdade. Sobretudo quando fala da morte, não é uma coisa pequena. Mas eu falei que estão a entrar na lavra do outro, ele vai morrer. Não aconteceu. Eu disse que não, aquela lavra não é dele. Eu não disse que o pai nunca foi milionário, é por isso que ele agora quer aproveitar daquela lavra do outro. Eu não disse. Estamos aonde hoje? Não morreu ele? Morreu. A lavra do outro, você quis aproveitar a lavra do outro, vão te matar. E nós já deixamos abertura na nossa terra. Muitos vão morrer, vão ser envenenados, muitos. A pensar que não, esse aqui é meu primo, não. Ele não é teu primo. Ele aprendeu a tua língua, fala a tua língua. Mas quando chega em casa, fala a língua dele, se encontra-se. E vamos assustar. Aqui, veremos o que vai acontecer na próxima semana, no julgamento desse pastor. Porque ele tem tropa, que são tropa deles, que a família deles dá, porque ele não é de Angola. Mas está a mandar em Angola, está a matar, nada está a ser feito. Agora, o terceiro convite, também entendemos a lei. Veremos o que vai acontecer na próxima semana. Estamos à espera. Quero que o povo fique atento. E estamos a morrer em Angola. Vamos lá ouvir a nossa irmã. O que a irmã está a nos contar aqui? Evitem andar de turismo. Evitem falar com estranhos na rua. Principalmente se forem de nacionalidade congolesa.
como todos nós conhecemos, Langas. Durante os últimos dias tem ocorrido uma onda de raptos cá em Luanda. Tem como maior objetivo o tráfico de órgãos. E por Facebook hoje, e muitos depoimentos de pessoas que foram raptadas. Estou apavorada até agora. Esses senhores congoleses têm duas estratégias de rapto. Primeira, eles te param na rua e te pedem informações de uma farmácia que não existe. Segundo, fingem que são taxistas e quando tu subis para o táxi, eles te raptam. Não tem mesmo como descer. Estejam muito atentos e se cuidem, por favor. Portanto, digam sempre onde vão antes de saírem de casa. Subirem para um táxi, seja ele azul e branco, seja ele privado, tirem sempre o número da matrícula e mandem para alguém. A ideia principal é andarmos com um apito no peito. E qualquer movimento estranho que notarmos apitar, assim saberemos que isso é um pedido de ajuda. Vamos nos ajudar a ultrapassar isso, família. Tangas, brinquem no Congo. É apenas uma força que eu quis dar ao nosso povo. Essa aqui é a nossa irmã que está a ver o que está a acontecer em Angola. Agradeço à irmã que ela conseguiu sair. Também tenho aqui outro áudio. Uma senhora que foi raptada aí. E vou procurar se consigo apanhar esse vídeo. Povo angolano não quer meter muito, quis meter alguns áudio e vídeo. Até em Angola agora dão nacionalidade a qualquer pessoa. Aquela pessoa não vive em Angola, ele vive na Europa, de repente lhe dão um documento. Eu posso meter um áudio, por exemplo, um congolês que vive na França, acha uma foto, a dizer que não, lhe deram nacionalidade em Angola, porque ele tem feito filho ali, numa dama que está em Angola, e ele vive na França. Então, lhe deram nacionalidade. Ele que não tem nada a ver com Angola, a mulher é zairense, ele é zairense, mas lhe deram a nacionalidade angolana. Epa, eu até não consigo explicar isso. Está a doer no coração, né? Eu tenho aqui o áudio. Eu podia até meter o áudio para vocês ouvirem isso. Mas vocês já seguiram isso nas redes sociais, quando ele tinha feito um programa dele, no programa deles aí, do Zairense, ele falou. E eu não quero trazer muita conversa sobre isso, eu gostaria de falar do meu povo. E a verdade é que o povo angolano está a morrer. Muitos crimes em Angola. Muitos. Desculpa, muitos a ser mortos. Táxi na rua, sem documento, leva as pessoas no caminho a ser morto, a tirar coisas do corpo, a ser vendido nos estrangeiros. E roubos a mãos armadas na casa dos angolanos. Está roubo, isso que estou a contar, a TPA está a mostrar isso. Não são coisas novas nos ouvidos dos angolanos. O povo angolano é o momento do povo se levantar. Tivemos problemas com Santo Mendes no poder. Muitos foram tapados. Alguns vão dizer que não, ele é de um partido político. Eu não faço a política, não tenho partido político, sou apenas um ativista angolano que vive fora. Tantos anos sem sair de Angola, agora descobrimos a verdade da história. Eu vou vos contar a história de Agostinho Neto. Ele nunca foi angolano. Ele foi parar foi parar em Portugal porque foi a bolsa da igreja protestante. Não é isso. Ele foi parar ali e o português vai utilizar o Agostinho Neto. É por isso que ele não se entendia com o velho o Simão Gonçalves Toco, porque ele sabia da história dele. O velho Simão Toco nasceu em 1918. Era mais velho do Agostinho Neto, parece. Sabia da história. O doutor Agostinho Neto falava bem francês. Eu sei que vocês não sabiam, porque o pai e a mãe dele falavam francês.
Ele cresceu com francês em casa e português fora da casa, no Cabo Verde. E onde que ele recebe a bolsa da igreja protestante, porque o pai era pastor ali. O pai que veio do Haute-Volta, hoje Burkina Faso. Essa aqui é a verdade que nunca foi contada ao povo angolano. Estou a vos contar agora a história. O presidente Agostinho Neto falava bem francês. Porque o pai e a mãe falavam francês. O pai deles, os parentes deles, nunca foram da língua portuguesa. Viram da Haute-Volta, que hoje Burkina Faso, que vai sair para ser pastor no Cabo Verde. Porque era pastor da igreja protestante. E em casa ele falava francês e falava português na escola e na vida normal. E a bolsa da igreja protestante, meu pai era pastor, que vai lhe levar em Portugal. E o Portugal vai lhe autorizar para regressar, para vir em Angola. Mandar no partido, que era do MPLA, que era do Mário Pinto Lemos de Andrade. E ele vai virar presidente do MPLA, que nunca foi dele. Mas essa história, vou contar isso uma outra vez. Povo angolano, estou apenas a vos fazer lembrar que não vamos perder Angola. Em Angola temos guineenses, santomenses. Vocês já viram o tempo do Júlio dos Santos? Levaram tudo os Angola a sofrer. Vocês viram? Alguns morreram também que queriam meter mão no dinheiro que o Santo Tomé roubou. Foi morto. E ainda temos ruandês, congolês a roubar. Vocês têm que ir no Dubai para o povo entender como que o dinheiro de Angola está a chegar a entrar no Dubai. Malas e malas. Pessoas a entrar no Dubai, que quando desce no Dubai, ministro, não sei que, generais a descer no Dubai, com 5 milhões, 10 milhões na mala a entrar no Dubai. Povo angolano, vamos perder Angola. Se não formos atentos, vamos perder Angola e vamos chorar. Abraço, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.